Carne mais tempo igual a força inquebrável. Hoje vou arrancar as dúvidas da tua cabeça com a força bruta da verdade. Vamos falar sobre dieta carnívora a longo prazo, sem meias palavras, sem conversa mole, sem ciência cor-de-rosa patrocinada por empresas de cereais. Vais descobrir se viver à base de carne durante anos destrói ou constrói, se transforma homens em bestas ou doentes em sefás. E vou dizer-te agora, este vídeo não é para fracos de estômago nem para idiotas da saúde plant-based. Isto é para guerreiros. Neste vídeo vais entender o que é a dieta carnívora vivida durante anos, como ela afeta o teu corpo, a tua mente, a tua energia e principalmente a tua masculinidade. Vais perceber porque é que tantos homens andam perdidos, deprimidos e fracos e porque é que tu podes ser diferente se tiveres os tomates para cortar os vícios e comer como um predador. O que é a dieta carnívora a longo prazo? A dieta carnívora a longo prazo é uma arma alimentar. É cortar os vegetais que são lixo camuflado de saúde e viver apenas de carne, gordura e órgãos. É viver como os nossos antepassados, não como os veganos frágeis de laboratório. Quando segues esta dieta durante anos, estás a andar contra o rio da propaganda moderna e só os mais fortes sobrevivem à corrente. A carne é o alimento mais completo e denso que existe, ponto final. Tudo o que o teu corpo precisa está ali, proteína completa, gordura animal, vitamina A, D, K2, B12, ferro, M e zinco biodisponível. E o mais importante, zero toxinas vegetais. A longo prazo, esta dieta limpa o teu organismo de porcarias acumuladas ao longo de décadas. Inflamação crónica desaparece, intestino cura, a pele brilha, a força explode. Não ficas apenas mais magro, ficas mais forte, mais viril, mais agressivo. Ficas mais homem. Esta dieta não é um plano alimentar, é uma purga espiritual contra a castração moderna. Mete isso na cabeça. A ciência diz o que é mesmo. A comunidade científica vive ajoelhada ao altar da indústria alimentar, por isso não vais encontrar estudos de longo prazo sobre dieta carnívora a longo prazo. Sabes porquê? Porque não interessa, porque não dá lucro. O que dá lucro são comprimidos, cirurgias, diabetes e comida de pacote. Mas tens a realidade e essa, meu caro, não mente. Os que vivem de carne estão mais fortes, mais secos, mais viris, enquanto os equilibrados estão inchados, moles e viciados em merda processada. A ciência moderna está a soldo, publica o que lhe mandam publicar. Quando aparece um estudo que mostra os perigos do açúcar, ele é abafado, mas se alguém disser que a carne aumenta o risco de cancro, essa mentira corre o mundo inteiro em segundos. O problema não é a falta de informação, é o excesso de manipulação. E quem come carne a sério sabe disso. Se queres seguir ciência, segue a ciência da sobrevivência, a que está gravada nos teus genes, a que diz que o corpo humano evoluiu a caçar e a devorar animais, a que mostra que o cérebro humano cresceu com gordura animal, não com folhas verdes. A dieta carnívora a longo prazo é uma volta ao que sempre funcionou, não ao que dá dinheiro às farmácias. Os exemplos que os fracos ignoram. Inuit, Maasai, Mongóis, povos que viveram séculos com carne como base, fortes, velozes, resilientes. Hoje temos homens a comer aveia com banana e a tomar antidepressivos antes dos 30. Vê a diferença. Estes povos não seguiam uma dieta plant-based, sobreviviam com o que havia. E o que havia era carne, sangue, leite e gordura. E o mais importante, eram livres, selvagens, machos até ao osso. Os guerreiros ancestrais não tinham nutrição balanceada, tinham instinto, tinham prática e tinham brutalidade. Sabiam o que dava energia, o que sustentava a luta, o que alimentava os músculos e o espírito. E isso vinha da carne. Se os teus antepassados comeram assim durante séculos, por que raio achas tu que precisas de quinoa e espinafres agora? A verdade é que estes exemplos envergonham o homem moderno. O conforto matou o instinto, mas a dieta carnívora a longo prazo é uma forma de ressuscitar esse instinto animal. É trazer de volta
a fome de guerra, o espírito de conquista e a disciplina de um caçador. Não é apenas o que comes, é como te transformas. Mas e os vegetais? E as fibras? Queres fibras? Vais para um cordel. A fibra é pretexto moderno para entupires o intestino com lixo vegetal e continuares a pagar fortunas em suplementos. As plantas têm antinutrientes, fitatos, oxalatos, lectinas, toxinas reais que causam inflamação crónica, mas o marketing das empresas quer que tu acredites que verdinho é saudável, que se lixe isso. O que é saudável é viver sem dores, sem inchaço, sem alergias, com força e foco de aço. E isso vem da carne. A verdade que ninguém quer encarar é simples. A fibra não é essencial, os vegetais não são obrigatórios e a tua digestão vai melhorar sem eles, sem fermentações, sem gases, sem merdas do intestino. Comer carne é digerir com eficiência, comer vegetais é brincar com fogo. Quando tiras a fibra da equação, o intestino descansa, a inflamação baixa, a mente acalma, a energia estabiliza. A dieta carnívora a longo prazo não só limpa o corpo, mas também purifica a mente. E quando limpas a mente, o mundo deixa de te controlar. Tu começas a controlar o mundo. O risco de seres fraco. O único risco da dieta carnívora a longo prazo é não ter escolhido os tomates para a seguir como deve de ser. Porque quando falhas, voltas aos hidratos, quando cedes, voltas ao açúcar e aí sim começas a morrer lentamente como todos os outros cordeiros. Fica aqui o desafio, ou comes como um guerreiro ou comes como uma presa. Decide. A maioria não falha pela dieta, falha pela mente, falha porque não tem disciplina, porque não tem valores, porque quer conforto em vez de conquista. Mas tu não és a maioria, tu estás aqui porque queres o que poucos têm e para isso tens de fazer o que poucos fazem. Portanto, assume o risco, abraça o desconforto inicial, aguenta o detox, passa pelo inferno metabólico, porque no fim vais sair do outro lado mais forte do que nunca. Dieta carnívora a longo prazo não é uma solução temporária, é uma vida sem fraqueza. Se estás a aguentar até aqui, és dos poucos com colhões para ouvir a verdade. Então prova que és dos nossos. Comenta aqui em baixo se segues a dieta carnívora a longo prazo ou se ainda estás a ser enganado por nutricionistas de Instagram. E claro, inscreve-te no canal. Este conteúdo é para quem quer vencer, não para quem quer conforto. A tua saúde é um campo de batalha. Queres energia? Tira os hidratos. Queres testosterona? Tira os vegetais. Queres clareza mental? Tira a porra dos açúcares. Dieta carnívora a longo prazo transforma-te num predador funcional, num ser humano puro, sem vícios, sem preguiça, sem doenças da era moderna. O teu corpo não precisa de variedade, precisa de verdade. E a verdade é que carne, ovos, gordura animal e órgãos são tudo o que precisas para destruir a fraqueza e ressuscitar o homem. A saúde moderna é um jogo de distração, suplementos, remédios, protocolos, tudo para evitar que descubras que o segredo sempre foi a simplicidade brutal da alimentação animal. A longo prazo, este estilo de vida esmaga qualquer outro e se não experimentares, vais passar a vida inteira enganado. Como explicar isto na vida real? Come carne vermelha todos os dias, usa sal grosso e banha. Come órgãos, fígado, coração, rins. Bebe água e só água. Não toques em merda com rótulo. Treina como um guerreiro. Jejua e cala-te. Nada disto é complicado. Só exige que sejas homem suficiente para manter a linha. A dieta carnívora a longo prazo é simples, mas exige coragem. Não vais ter apoio, vais ser criticado, mas vais vencer, porque vais fazer o que os fracos não conseguem. E lembra-te disto, o simples funciona, o natural vence, o instinto é rei, e se alinhares a tua vida com a verdade biológica do teu corpo, ninguém te para, és inquebrável. Antes de saíres, vê os links na descrição, está lá tudo o que precisas para começar já a mudar a tua vida. Planos, dicas e recursos reais, nada de tretas. Resumindo,
Dieta carnívora a longo prazo não é uma moda, é o regresso às origens, é uma escolha entre ser um leão ou uma ovelha. E tu, vais continuar a pastar ou vais começar a caçar?